Olá, boa noite. Estão ouvindo? Boa noite. Fala, Manuel. Fala, Everson. Boa noite, beleza? Fala, André. Fala, Boa noite. Everson. Boa Boa noite, noite. Emanuel. Boa noite, Jefferson. Bora. Vi lá, né, André? A primeira versão oficial, né? White paper. Pô, você chegou a baixar? Dá uma lida. Beleza. Baixei aqui, vou dar uma lida. Dá uma lida, sim. Tem muita coisa que a base se manteve do último white paper, né? Eu também não li ainda, mas eu... Tranquilo. É bem importante que todo mundo leia, né? Para entender o que a gente está fazendo, o que a gente está desenvolvendo. Mas a base é a mesma da outra versão, só que com algumas modificações. Eu vou passar aqui hoje as principais mudanças da versão antiga para essa versão oficial, só para a gente se alinhar. Aí a gente define ali uma ordem de prioridade do desenvolvimento do projeto e depois a gente repassa aí o desenvolvimento da semana. Você pode conversar aí, Everson, que desenvolvimento da última semana, né? Que tem o changelog, tem o blockable, que foi para produção. O Emanuel também depois passa aí que ele já está trabalhando no front. Beleza? E... Bom, deixa eu só ver aqui esse assunto. Então hoje, pessoal, não hoje, né? Essas últimas semanas, a gente iniciou o desenvolvimento da segunda... Esperar o José entrar. Fala, Josué, boa noite. Boa noite. Boa noite. Beleza? Boa noite. Boa. Então, José, a gente estava falando aqui que do white paper oficial, foi publicado hoje, depois dá uma lida, tem algumas alterações, né, da versão antiga. E... Vamos esperar mais um pouquinho aí que o Bruno está entrando também. A Clarice falou comigo que ela não vai conseguir de segunda, mas que ela iria acompanhar os vídeos e participando das outras. Fala, Bruno, boa noite. Boa noite, Ana. Beleza? Boa noite. Boa, então bora lá. Então, recomeçando aqui, eu vou falar um pouco dessa nova versão do white paper e depois a gente define ali algumas questões de prioridade, desenvolvimento, e depois cada um passa aí o desenvolvimento da semana. Então, pessoal, hoje é um dia importante assim, para o projeto, que é da publicação da versão oficial, né? Que a outra versão tinha sido uma versão acadêmica, não oficial, e é bem importante que para começar, né, a divulgar o projeto para as pessoas. A ideia é começar com marketing bem tímido ainda, então não vou sair publicando muita coisa e ir evoluindo, né, com essa questão de divulgação conforme a gente vai evoluindo o projeto. Então, nosso objetivo agora é desenvolver uma nova versão do sistema, que a gente tem que fazer uma série de desenvolvimentos ainda no back e
e implementar um novo front-end para, então, a gente passar para a próxima fase, que vai ser a de angariar fundos ali e começar para valer. Vou compartilhar minha tela aqui e vou só passando rapidinho pelo white paper, só compartilhando com vocês algumas mudanças do último e vou falando também o que a gente já tem desenvolvido e o que não tem desenvolvido ainda. Pode ser? Pode ser. Beleza, tá dando para ver minha tela aí? Aqui não. Aqui também não. Aqui também não. Agora sim. Agora tá de boa. Você tá mutado, né? Ai, caraca, tô mutado, perdão. Então, como eu falei, como eu estava falando, a base do white paper é a mesma, então eu vou pular essa parte aqui, essa parte inicial de introdução, problema, e ir direto para a parte da arquitetura do sistema, isso, aqui, né, que é o que mudou bastante da última versão. Então, primeira alteração grande da última versão para essa. A última versão a gente tinha só 2 grupos de usuários, né, que eram os produtores e os ativistas. Então, os produtores, né, que seriam as pessoas que buscariam a certificação, e os ativistas, que são na versão antiga, eles que faziam, né, as auditorias e também preenchiam as categorias do ISA. Agora a gente adicionou outros grupos de usuário. Então, o ativista da versão antiga, ele vai ser separado em 2, né? O ativista, que vai fazer as inspeções, e o pesquisador, que vai adicionar as categorias do índice de qualidade. Além disso, né, tem os times, os grupos, né, de usuários que seriam da base ali, né, desenvolvedor, contribuidor, advisor, né, que eu vou começar a ir atrás agora para conseguir. E o último grupo são dos investidores, né? Os investidores seriam todos os token holders ali, então quando a gente chegar no momento de fazer um ICO, por exemplo, vai ser o usuário que se cadastrar como investidor ali no sistema que vai conseguir chamar esse contrato, né? Mas isso seria algo mais para frente. Então essas as principais diferenças. Os ativistas realizam as inspeções, os pesquisadores criam um índice de sustentabilidade de agricultura e os outros a equipe, né? Aqui a parte do ISO, isso aqui não mudou muito. A única coisa que mudou, não, já chegou. Aqui a parte de utilidade do token, que já está, de certa forma, implementada. Não está implementado ainda um limite de votos por carteira. Isso aqui, depois, a gente vai ver qual que seria um número que faria sentido para limitar a quantidade de votos por carteira, para não permitir que uma carteira com muitos tokens consiga manipular. Então, isso aqui não está implementado. Mas, de certa forma, até agora tudo já está implementado. Aqui o sistema de pontuação, que cada categoria ele vai receber uma nota, né, que vai dar 10 pontos, 5 pontos, 0, menos 5, menos 10. E o ISA Score, que é o resultado da inspeção, ele vai somar todas essas notas, né? Vai somar os positivos e subtrair os negativos. E então nossa proposta é criar
linha de corte para criar os produtos, para criar esse novo grupo, né, dos produtores rurais sintrópicos, né, que seriam os que estiverem nessa categoria aqui. Para esclarecer, até para você, Everson, só para a gente não ter problema, o ISA Score é o que a gente já está calculando, né, que é o que soma o resultado das inspeções. Aqui, o ISA Average, né, que seria a média, né, porque o ISA Score ele vai somando, né, o produtor pode fazer uma avaliação e tirar 40, por exemplo, que seria uma nota boa, né? Ou ele pode tirar menos 40, por exemplo, que seria uma nota ruim. O número de categorias que vão ser usadas no processo de inspeção ainda não está 100% definido, mas, por enquanto, vamos colocar como 12, né? Então, isso não está implementado ainda, e depois a gente vai ter que implementar essa parte de limitar esse número de categorias. Por que 12? Quanto mais categorias tiver, melhor para o sistema de avaliação de um produtor rural, porque você consegue avaliar mais fatores. Só que quanto mais categorias, mais custosa vai ficar a transação no momento que o ativista realizar a inspeção. Então, por enquanto, a gente limita isso com 12, e depois, quando a gente estiver fazendo os testes, a gente analisa mesmo o custo, né, de rede dessas inspeções e tenta aumentar ou diminuir se precisar, mas a princípio, se possível, aumentar essas categorias. Então, nesse caso, a gente atribuiu aqui que seriam 12 categorias utilizadas. Então, o ISA Average é um cálculo que ele vai ser a soma do ISA Score dividido pelo número de quantidade de inspeções recebidas. Então, se um produtor ele fez uma inspeção e tirou 40, aí ele melhorou algum índice, né, alguma categoria, fez uma outra inspeção e tirou 50, o ISA Average dele seria 45, mas isso numa escala de 0 a 120, porque cada categoria pode dar no máximo 10 pontos, então se são 12 categorias, seriam no máximo 120 pontos. Então, numa escala de 0 a 120, ele teria ali 45, 40, média de 40 e 50, teria 45 da média do ISA Score dele. Só que o ISA Average é simplesmente uma regrinha de 3 para colocar essa nota num padrão de 0 a 10. Ou seja, de 0 a 120, 40, por exemplo, o máximo que um produtor pode tirar em uma categoria, em uma inspeção, seria 120, né? Se ele tirar um Totally Sustainable em todas as categorias. Então, se ele tirar 120, o ISA Average dele vai para 10, né? Se ele tirar 60, o ISA Average dele vai para 5. E assim por diante. Então, o ISA Average vai ser uma transposição dessa média do ISA Score num range de menos 10 a 10. Fez sentido? Sim. Depois você passa, Sim. depois você passa mais explicado, né, lá no Discord, no GitLab, no GitHub, né, na forma de issue. Porque atualmente nós temos ISA Somente Score, o né, score. Isso, tanto do produtor como da própria inspeção, né? Nós temos esses dois casos. E a ideia é que o produtor tem também o próprio ISA Score dele, né? E o ISA Average. É que se a gente estiver registrando na blockchain o ISA Score e a quantidade de inspeções que ele recebeu, a gente pode calcular esse ISA Average no front, por exemplo, só para ser... Se não for influenciar, André, em nenhuma regra, né, para forma de, sei lá, de distribuir tokens, né, de se o produtor pode ou não aprovar tokens, se não for fazer isso, pode ser no front, mas se for, tem que ser no back mesmo. Sim. Se for só uma A ideia informação dá certo no front. Sim. A ideia é fazer só um índice de 10 a menos 10 para facilitar para o usuário final, né? Porque se chega lá, ele tem uma nota 45, por exemplo, fica um pouco mais difícil de saber. Se fosse de 0 a 100, acho que nem precisaria calcular. Mas beleza, isso aqui a gente ainda precisaria
implementar. Do sistema de inspeção, a parte de fazer requisição de inspeção já está feita, de aceitar a inspeção, de realizar a inspeção já está feita. O que não está, o que a gente ainda precisa implementar? Esse terceiro ponto aqui, que é de em cada categoria para o ativista, além de colocar o resultado que ele colocou, é o segundo e o terceiro, perdão. A gente só está com esse ponto 1 implementado, que ele vai lá e avaliar, nessa categoria é mostly sustainable. Aí colocar mais 2 espaços, né, que seria um para ele colocar um report ali, né, um relatório, né, do que ele encontrou, para deixar isso público, e uma foto para provar o resultado obtido. Só fazendo um parênteses, que a gente não vai subir uma foto na blockchain, a gente vai ter que usar o IPFS para fazer isso, e vai jogar a foto para o IPFS e subir, vai ser uma string, né, são 2 e 3 são 2 strings aqui. Então, esse ponto 2 e 3 a gente precisa implementar. Das regras, pode falar. Esse ponto 2 aí, ele já não seria o resultado também da inspeção? Porque cada categoria vai ter pesquisas ali. O resultado é o ponto 1, né? No caso seria, tipo, imagina que é uma categoria de fonte de energia elétrica, por exemplo. Aí o ativista ele vai lá, ele vai fazer a inspeção, ele pode colocar, ele ganhou parcialmente sustentável. Aí ele coloca no relatório, essa nota, esse produtor teve uma nota parcialmente sustentável porque eles já produzem 50% da energia deles via produção própria de energia solar, porém ainda consome 50% de energia da rede, e aí a foto ele pode colocar, por exemplo, uma foto da conta de energia daquele produtor, por exemplo. Entendeu? Sim, se imaginaria para o próprio ativista, né, que é o cara que vai cadastrar, já colocar essa informação? Porque a ideia não é que esses ISAs, né, eles tenham ali a descrição, né, de o que é sustentável, o que não é sustentável, e ele já coloca tudo descrito ali? Sim, não. A categoria vai estar descrito o que é sustentável e o que não é sustentável. Nesse ponto, é só o que aquela pessoa que está realizando a auditoria naquela propriedade encontrou, um relato do que ele encontrou ao fazer aquela inspeção. São duas coisas A diferentes. parte, né? É a parte. Beleza. Então, isso aqui a gente precisa ainda implementar. Aí algumas regras, né? Cada produtor só pode requisitar uma inspeção por vez. Acredito que isso já está implementado, né, Everson? Sim, sim. Esse contrato blockable, acho que ele vai acabar sendo usado para alguns outros casos também, mas aqui, esse ponto 2 não está implementado ainda, que é de limitar para que quando um produtor seja inspecionado, ele só possa requisitar uma nova auditoria, uma era, aqui eu já chego lá, mas uma era é igual a aproximadamente um mês, que ele só possa requisitar uma nova auditoria um mês depois. Então, isso aqui a gente precisa implementar, é um ponto bem importante. Então, o processo de inspeção de um produtor rural vai levar no mínimo 3 meses. Não vai ser algo muito fácil para o produtor conseguir ser aprovado, no caso. Esse ponto 3, que também não está implementado ainda, que é muito importante, que é de não permitir que um ativista aceite a inspeção de um produtor que ele já inspecionou, para uma pessoa não inspecionar 2 vezes o mesmo produtor. Mas vai ter algum período ou Não, só sempre uma vez mesmo? uma vez só que cada um pode identificar. Esse aqui, ponto 4, já está implementado, só que ele está usando o block timestamp, né, não block number, que é que quando o ativista aceita a inspeção, ele possuirá 7 dias para fazer a auditoria. Certo, Everton? Já está implementado isso daí, né? Acredito. A regra que vai proibir, né, negar isso aí não está implementada ainda. Foi implementado só a parte do timestamp, mas para checar, né, se ele pode ou não foi ainda. Basicamente só um if, né? A gente parou nessa parte aí Tá. porque partiu para o developer tool, né, para a parte de blocos. Sim. Aí, Beleza. Então, esse ponto 4 aqui, a gente também vai ter que
Tem um monte fazer. de issues aí, hein, aparecendo. Oi? Tem um monte de issues aí aparecendo para serem Tem criados. um monte, tem um monte. E o ponto 5 é que é de implementar um sistema de penalização para o ativista, de que se ele aceitar uma inspeção e em 7 dias ele não realizar, para cadastrar como uma desistência para ele. Então, isso Só um aqui, comentário sobre aquele último item, André. pode falar. E item 5, né? Atualmente não está implementado e também não sabemos, né, ainda se é possível, se será fácil de implementar, requisições assíncronas. Né? O que é isso, né? Tipo, o ativista, ele vai lá, aceita uma inspeção, passou 7 dias, né, e o próprio contrato saber que passou 7 dias e lançar uma transação para dar essa penalização para ele. Né? Isso seria uma transação assíncrona, né? Não é a gente que faz, né? O próprio sistema Entendi. faz essa transação depois de um tempo. Isso Tá, não foi implementado, provavelmente teria que dar uma estudada bastante aí, ver como é que funciona e tal, porque cada transação na blockchain, né, custa Ether, né? Custa alguma coisa. E o próprio contrato, ele, por si só, né, fazer uma transação, já isso é leva muito a gente para custoso. outro ponto, né? Outro ponto que a Sim. gente ainda não chegou a ver Tá, como funciona. Mas a gente avalia isso depois com um pouco mais de calma para levar esse ponto em consideração, que deixar realmente é um ponto registrado, bem né, para a gente importante. não... Sim. Beleza. O resultado é aquilo que a gente já tinha falado, né, que vai ter a página ali que vai mostrar, né, o resultado das inspeções. Beleza. Esse ponto aqui, de sistema de penalização, não está implementado ainda também. Já tem issue lá no GitHub, que é de permitir delação, né, que alguém faça uma delação. E também não está implementado ainda esse ponto de segurança da Syntropy de permitir privilégios ali no contrato para poder excluir, né, algum usuário de uma pool. Sobre esse ponto, é algo que a gente precisa melhorar bastante ainda. Dessa forma, até resolveria, né? Até resolve. Se tiver alguém burlando o sistema e ganhando tokens de forma burlando, né? Não de uma forma íntegra. Resolve porque a gente permite que qualquer usuário faça uma delação e permite que, no caso a Syntropy, consiga ficar fazendo, né, uma vistoria dessas delações e se confirmar e vai excluindo. Só que essa não é uma maneira inteligente de fazer isso, né? Não é uma maneira inteligente e é uma maneira que adiciona um nível de centralização no projeto. Sempre que der para fazer de forma descentralizada, vai ser melhor. Mas é uma forma que a gente consegue, pelo menos, garantir que a gente consegue excluir se alguém conseguir fazer isso. Então, isso aqui, a gente vai ter que implementar isso, mas até chegar na mainnet, a gente vai ter que trabalhar bastante no desenvolvimento disso. E o ideal, né, o ideal seria se a gente conseguisse fazer algo de forma automática, né? Tipo, recebeu uma delação, abre uma votação ali, ou usa o token para fazer alguma coisa, não sei, mas a gente vai ter que elaborar esse projeto. Por enquanto, a gente resolve dessa forma, mas não é o ideal, beleza? Beleza. E aqui, com relação ao token, tem aqui o modelo de distribuição, tokenômetro certinho, e os pools de distribuição, né, que vai distribuir para esses grupos. Aqui o cálculo de erro, isso aqui eu peguei no Etherscan, então a média ali estava ali entre 13 e 14 segundos por bloco, então a gente padroniza aí o valor de 13,5 segundos por bloco. Então, isso chega, então 13 segundos e meio, né? É um bloco. Uma hora vai ter 267 blocos. Um dia tem 6.400 blocos.
e uma era, que seria 30 vezes 6.400, que seria o equivalente a 30 dias, não vai ser um mês, né, porque vai ser em função de blocos, então não vai ser no dia 1, vai ser simplesmente correndo em função dos blocos, dá 192 mil blocos. Então, é em cima desse valor que a gente vai trabalhar. Se eles mudarem, mudou para o Proof of Stake, mudou o valor do tempo por bloco, ou se aconteceu alguma coisa, a gente reavalia isso aqui, mas é a esse princípio. Um ponto importante que, para efeito de desenvolvimento, a gente não vai colocar não vai colocar 192 mil blocos numa era, né? A gente vai ter que, até para ir testando, vai colocando menos, né? Coloca ali, igual a Face, era 10 blocos, hoje acho que está 10 blocos cada era. E tá tudo bem, né? Vai funcionar assim. 10 blocos, a gente vai testando o funcionamento, depois atualiza. E aqui, pessoal, o sistema de halving. Esse ponto, ele é um ponto crítico do desenvolvimento, um ponto bem desafiador para a gente conseguir desenvolver, que a gente já conseguiu desenvolver um sistema que vai estar entregando os tokens com uma quantidade finita de eras e uma quantidade X por mês, por era, né? Nesse caso, o que a gente vai mudar é de implementar esse mecanismo de halving. Só um ponto, isso a gente não vai trabalhar ainda, a gente vai trabalhar primeiro no sistema de melhoria do sistema de inspeção, e depois, e também, né, na pool dos desenvolvedores, que não vai ter o halving, e depois só, não é para essa versão de agora, seria para a versão seguinte, isso aqui. Então, fazer o halving a cada 72 eras. Fazendo uma era a cada 30 dias, um mês, isso daria aproximadamente 6 anos. Por quê? Isso aqui é um modelo meio que semelhante ao que o Bitcoin faz, né? Que ele faz o halving a cada 4 anos. E a ideia, a proposta, o objetivo de fazer esse halving é de prolongar essa distribuição dos tokens, né? De fazer com que a curva vá se achatando e tenda a se complementar, tenda a se estender ali por algumas décadas. Então, no caso, daria 72 eras per halving, então, blocos do halving 1, já tem aqui a quantidade de blocos que precisa para cada halving para fazer essa distribuição. Como que isso se reflete na pool dos produtores, né? Isso aqui também é para a próxima versão, né? Não é para essa agora que a gente está desenvolvendo, mas refletiria que 50% dos tokens vão para essa pool. Então, a recompensa por era nesse primeiro período, né, que seria desses primeiros 6 anos, ele vai estar distribuindo 5 mil tokens por era, 5 milhões, perdão. No total de 6 anos, vai distribuir 360 milhões de tokens, que corresponde a 48% do total. Aí, depois desse ponto, ele vai e faz o halving 1, que passa a distribuir, em vez de 5 mil, 2.500. Em 6 anos, vai distribuir 180 milhões, que vai representar 24% do total. Nisso se passaram 12 anos e foi distribuído 72% dos tokens, né? E assim por diante, progressivamente. Por que 6 anos, né? Por que não 4? Por que não 2? Por que não 7? Mas principalmente porque mexer com a agricultura não é algo rápido. Então, para um produtor rural começar a migrar a produção dele num sentido em direção à agroecologia, ele não vai ser uma mudança rápida, né? Não vai ser uma mudança rápida, tende a demorar essas mudanças na agricultura, e o objetivo desse sistema é justamente que dure aqui, 6, 12, 18, 24, que dure ali uns 30 anos, para entregar ali 90% dos tokens para os produtores,
para justamente que esse contrato estimule, né, essa migração. Então, é esse o objetivo. Deu para entender essa parte? Sim, sim, ficou bem claro. Boa. Então, alguns pontos também que não estão implementados, que a gente vai ter que implementar, nesse caso aqui, para o produtor ser aprovado. Então, primeiro, o que a gente vai ter que fazer? Adicionar um contrato, né, um contrato de usuário para cada grupo de usuário, e depois uma pool para cada grupo de usuário. Então, e aí colocar algumas regras para permitir que o usuário possa estar apto a receber os tokens ou não. Nesse caso do produtor, ele vai ter que ter um easy score acima de 1, né, que seria que ele tirou na média mais sustentável, né, seria tá causando um impacto positivo, um mínimo de inspeções recebidas e um máximo de 12 eras sem receber inspeções. Então, depois a gente trabalha nesse ponto aqui. E aí vai distribuir a recompensa nos produtores aprovados. Está dando conexão estável aqui, vocês estão me ouvindo? Me travando, né? Sim, sim. Beleza. E aí vai distribuir de acordo com a nota de sustentabilidade do produtor, né? Quanto maior for o easy score dele, mais ele vai receber. Se ele ficar 12 meses sem receber uma inspeção, ele perde ali o direito de sacar os tokens. Para os ativistas, é a mesma coisa, né? O mínimo de inspeções realizadas, um máximo de período sem realizar inspeções, né? Então, a proporção do sistema aqui tá por enquanto um ativista para 5 produtores, né? Mais ou menos assim. Então, o tempo máximo sem realizar inspeções, Tá tipo, travando ficou aqui. sem realizar travou? Cortou bastante. Bom, voltou? Agora tá normal. Então é isso, é um mínimo, uma quantidade, algumas regras dos ativistas, né? Pesquisador, semelhante, né? Uma quantidade de 2,5%. Pesquisador, eu pensei muito nisso, né? Porque uma possibilidade seria de fazer ela ponderada com a quantidade de votos que as categorias que aquele pesquisador adicionou no ISA recebeu, né? Mas sei que talvez isso pudesse estimular uma competição não sadia para o sistema. Talvez uma distribuição igualitária entre os pesquisadores faça mais sentido. Para os pesquisadores, né, a princípio, não vai ser liberado, né, não vai ser qualquer usuário que vai conseguir se cadastrar como pesquisador. E o objetivo é, primeiro, convidar pessoas que já são pesquisadores, né, nessa área de agroecologia, que já estejam lutando por essa causa e definir um número, por exemplo, sei lá, 20, 30, não sei. Mas definir, vão ser 30, e convidar 30, e aí seria isso, né? Convida esses 30, eles desenvolvem, eles trabalham, adiciona eles na pool, e seria isso. Agora, só fazendo um parêntese, né? Só uma ideia, tá? Porque desse jeito poderia funcionar, só que uma hora esses pesquisadores também vão ficar doentes, vão parar de trabalhar, sei lá. Estou pensando numa possível ideia de se desse para implementar, né? Só isso aqui agora na fase da ideia, não está no white paper, de fazer algo como se o pesquisador pudesse passar esse direito para outra pessoa e que ele tivesse um tempo máximo de mandato, né? Vamos supor que fosse, sei lá, 12 anos, né? O equivalente a 12 anos em eras que ele poderia ficar, e depois disso ele perde o direito de ganhar e ele pode passar esse direito para
alguma outra pessoa, uma possibilidade, né? Mas isso a gente vai ver depois. Por É a enquanto é mesma isso. ideia do Enable, né? É. E aqui é o developers. Poderia passar para ele mesmo. Oi? É, ele vai poder fazer isso, né? Isso tem esse problema, né? Mas a gente vê como é que a gente pensa como é que poderia fazer. Por enquanto, deixa assim que pelo menos o sistema dá para ir, e até ir para a mainnet dá para a gente trabalhar bastante. E aqui é a pool dos desenvolvedores, né? No caso dos desenvolvedores, a gente separou, foi inclusive a sugestão do Everson, né? Ele que deu a ideia, ele que falou que apresentou essa possibilidade, que eu não tinha pensado, né, que seria possível fazer isso, mas de separar a pool dos desenvolvedores em duas. Então, a gente vai separar, e uma, né, que seria a pool pós-mainnet, que todas essas aqui, que a gente passou aqui, é pós-mainnet, né? Pós-publicação de todos os contratos na mainnet, e falar, ó, pessoal, o sistema está no ar, está funcionando, e já foi o ICO, já foi tudo, e agora vamos para as pessoas começarem a usar. E, e aí a ideia, no caso dos desenvolvedores, é da gente separar essa pool em duas, né? Uma que seria a pós-mainnet, né? Que seria a pool pós-mainnet, normal, e a outra que seria essa pré-mainnet, que a proposta do Everson, inclusive, Everson, se quiser comentar melhor, mas é de a gente publicar um contrato que vai dar o direito a sacar os tokens, e quando publicar os tokens, já vai estar contabilizando, né, a partir desse deploy, os ganhos de cada um. Quer comentar um pouco sobre isso, Everson? É viável Sim, sim. tecnicamente a gente conseguir fazer isso, certo? Vai ser um contrato que vai dando direito, só que não vai dar para sacar porque não vai ter os fundos, e quando fizer o deploy, já manda para lá e já faz esse saque de contribuição. Sim, só tem um ponto, André, que eu acho que você está ciente, né? Atualmente, o contrato do Developer Pool funciona distribuindo tokens, né, através do nível do desenvolvedor, né? Então, Sim, o dev vai estar em um level lá, né? Por exemplo, eu vou estar no level 1 e o Josué no level 2. Então, quando for feita a distribuição, né, quando o Josué for aprovar os tokens dele, né, ele for sacar, ele vai receber mais tokens do que eu, né? Então, porque o level dele é 2, né? Então, a ideia é que esse contrato da mainnet, ele vai recebendo níveis, né? Então, o owner, ele vai, à medida que o tempo vai passando, né, ele vai fazendo transações lá para a mainnet, para esse contrato, e vai aumentando os levels dos devs, para que seja possível lá no final, né, quando o contrato do token for para a mainnet, seja possível sacar esses tokens de acordo com o level. Porque se só for exatamente. feito o deploy, né, e for deixado o contrato lá parado, no final eu vou estar no level 1 e o Josué também vai estar no level 1, né, no level inicial. Então a ideia para funcionar, né, para funcionar de Não, acordo tem que com o ser termo, essa parte do nível. teria que ir, né, aumentando o level a cada período de tempo, né, para os devs irem tendo direito a sacar mais Sim. tokens e tal. É, Funciona bem. O importante, né, é que a gente deve subir esse developer pool, né, funcionando conforme, né, a regra de negócio, né, não deve falhar nada para ficar ok. sim, exatamente. E sim, tem essa questão do level, né? Da mesma forma como o produtor, ele vai ser uma ponderada de acordo com a nota de sustentabilidade dele, que o ativista vai ser uma ponderada de acordo com a quantidade de inspeções que ele recebeu, dos desenvolvedores vai ser uma ponderada de acordo com esse level de contribuição no projeto. Então, a gente ainda não está com esse contrato rodando, né? Mas a ideia é que isso reflita a contribuição de cada um, de que cada um está tendo nesse projeto. Então, por exemplo, nesse momento, o Everson,
estaria com level, eu não vou falar em números, porque isso não importa, mas um level muito acima de todo mundo, porque ele contribuiu muito já, significativamente para o projeto. Não muito acima, né? Vai estar com level acima, porque ele já teve contribuição. E isso não é para ninguém se preocupar. Todo mundo que estiver participando do projeto vai estar dentro dessa pool. Quem estiver participando e estiver contribuindo. Isso é simplesmente uma forma de fazer um projeto open source, mas de filtrar quem estiver realmente contribuindo, né? Então, quem estiver contribuindo vai ter o level aumentado, vai estar sendo, entre aspas, promovido, né? E quem não estiver contribuindo vai ou ficar na mesma ou receber o downgrade de level. E é mais ou menos isso, sim, né? Então, novamente, tem um nível de centralização, né, nesse ponto, não é o ideal. Eu já falo do Developers Pools 2.0. Não é o ideal, então se no Developers Pool 2.0 a gente conseguir tirar isso, vai ser o melhor, mas nesse momento é algo que é importante e dessa forma vai funcionar, porque precisa ter uma diferenciação de quem estiver contribuindo e de quem não estiver contribuindo, né? Por isso que a ideia é fazer daqui para frente, o projeto é aberto, é livre. Tá sendo até um pouco difícil para mim fazer uma gestão de um projeto sem cobrança, né? Sem cobrar, então de não ter cobrança, sim, mas eu não estou fazendo isso justamente porque nesse modelo é para o interesse vir de cada um, né? E isso vai ser refletido no level de cada desenvolvedor. Não precisa ninguém se preocupar. Como eu falei, quando eu estava conversando com as primeiras pessoas, com vocês, né? Com aí Bruno, Josué, o outro pessoal que chegou a participar da ideia do projeto, o objetivo não é montar um time de desenvolvedores gigante, não. Eu fui falando com mais pessoas, né? Porque eu imaginei que algumas pessoas iriam engajar, outras pessoas não iriam engajar, mas a ideia é formar um time de 5, 6, 7 desenvolvedores que estejam bem engajados e comprometidos ali com o projeto para formar essa pool 1.0 para fazer o lançamento do projeto na mainnet. E essa foi a forma que a gente pensou de ter um estímulo, né? Um estímulo para os desenvolvedores e dessa maneira open source sem essa cobrança. Porque qual que seria o outro caminho, né? Que seria de esquecer developers pool, né? Ou poderia até ter, mas de uma outra forma, e fazer uma rodada de investimento, pagar salário, contratar, né? Contratar uma equipe de desenvolvimento e aí ter cobrança, ter jornada de horas, né? Ter que seguir o padrão, né? Como se fosse o padrão de um trabalho normal. E não está 100% certo, garantido que vai dar certo dessa forma. Então, tipo, se dessa forma, com esse Developers Pool, a gente conseguir montar um time que não precisa ser muito grande, né? Não precisa ser muito grande, mas um time de pessoas que vão ter a competência técnica para desenvolver tudo isso, a gente vai seguir dessa forma. Agora, se chegar daqui 3 meses, ou daqui 6 meses, ou daqui um tempo, e ver que isso não é um estímulo suficiente, que não está funcionando, que não está tendo a adesão necessária, aí a gente vai pelo outro caminho, né? Vai pelo outro caminho, contrata equipe e vai. Mas, por enquanto, essa é a proposta, porque é o é a tentativa nossa de fazer um software open source, de fazer um projeto totalmente colaborativo e totalmente por comunidade. O token, todos os envolvidos só estão ganhando token nesse modelo, todos. Então, não tem nada. Então,
é isso. Agora, com relação a pool pós-mainnet, né, que seria essa Developers Pool 2.0, daria para a gente pensar. Eu queria que vocês... isso não é para agora, tá? Isso aqui também... Isso aqui é para agora. Fase 1. Fase 1 não. Versão 2, né? A gente já publicou a versão 1, que foi essa que colocou em Angular e que está lá no app.cintiq.com. Versão 2, a gente precisa fazer aquelas melhorias do sistema de inspeção e botar na mainnet essa pool Developers Pool 1.0. Aí o resto vai ficar para a versão 3, que é de fazer a Producers Pool, pensar nessa Developers Pool, pensar num sistema de penalização mais eficiente e da Pool 2.0, né, numa maneira de remover essa centralização de subir level, tirar level. Uma forma que eu pensei seria de fazer aquilo que você comentou, Everton, de a cada período de tempo, todos sobem um level, né? Todos sobem um level, todos vão subindo, né? Poderia ter alguma diferenciação, mas de uma forma que... Imagina que todos os desenvolvedores que entrem no sistema, eles começam com a aprovação de todos, né? Então, todos os desenvolvedores estariam aprovando todos. E aí você poderia desaprovar alguém. Tal pessoa não está mais contribuindo, desaprova. Aí junta ali, tá? Desaprova, ele está fora da pool. Meio que a comunidade excluiu ele, a comunidade de desenvolvedores. Porque é uma linha tênue, né? Entre ter mais pessoas contribuindo, quanto mais pessoas comprometidas, mais desenvolvedores no projeto estiverem realmente participando, por mais que o ganho ali possa ser compartido com essas outras pessoas, o potencial desse token se valorizar no futuro, do projeto dar certo, ser bem desenvolvido, ele aumenta. Então, tem que ter um equilíbrio. Não adianta pensar, tipo, não vamos colocar mais gente, porque isso vai diminuir o recebimento, ou então de colocar muita gente que perca sentido. Então, teria que ter um equilíbrio. Então, daria para pensar nesse modelo de chaves, em que possam se juntar e falar, tal pessoa exclui todo mundo, ou colocar alguma forma que, tipo, cada carteira, cada produtor aprovado, no caso, vamos supor que tem um time lá de, sei lá, 12 desenvolvedores que fecharam com a ideia do projeto e trabalharam ali até o lançamento da mainnet. Começa com esses 12 na pool 2.0, e aí cada um tem direito a convidar 2 pessoas, por exemplo, e nesse sistema de chaves, né, que você possa convidar alguém caso você queira, mas se você convidar 2, você já esgota, de forma que possa aumentar, mas que possa diminuir, que os próprios desenvolvedores façam esse controle. Fez sentido? Mais ou menos? Sim, sim. Mas isso é para frente, né? Para frente. Aí aqui dos outros grupos, aqui a parte de um possível ICO, né? Que o ICO eu coloquei aqui só meio que por colocar mesmo, mas que a gente só vai fazer um ICO se o software estiver pronto para ir para estar testado. Então é um negócio que não vai ser tão rápido. Aqui um roadmap. A gente estava na fase 1, que foi a fase que eu e o Everson a gente concluiu, e demos início à fase de começar a criar a comunidade, convidar outras pessoas para participarem do projeto. Então, agora a gente está nessa fase 2. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa desenvolver a versão 2 do sistema, com todos aqueles pontos de melhoria do sistema de inspeção implementado, com um novo front em React implementado e com o contrato do Developers Pool 1.0 na mainnet. Aí a fase 3 vai ser de implementar aqueles pontos que a gente comentou agora e começar a buscar por investimento, né? O investimento, ele vai ser no token, né? E é importante essa fase, porque é aí que vai começar a atrelar um valor de uma moeda fiduciária ao token. Então, vamos fazer um investimento, vai ser 2% do token, vai atrelar isso em Ether, que está atrelado em real, e consegue fazer esse movimento. E com isso, a partir do momento que a gente fechar o primeiro contrato de venda dos tokens para um investidor,
o saque token ele já vai ter um valor, que vai ser o valor de venda daquele contrato. Se fechar um outro contrato acima desse valor depois, o projeto está desenvolvendo, esse token começa a valorizar. E até o momento de chegar e fazer um contrato de um ICO mesmo. E aí depois seria depois de publicar o software na mainnet. Então, questões abertas. Sistema de penalização, que foi o que a gente falou. Developers Pool 2.0, que foi o que a gente falou. A regra dos pesquisadores, que é o que a gente falou. E eu não comentei só dessas regiões geográficas, que esse é um outro ponto que a gente vai ter que implementar para resolver um problema, que é não permitir que um produtor de uma região distinta de algum lugar que não tenha ativistas, não tenha alguém que possa inspecionar, que ele solicite uma inspeção. Então, mais ou menos, esse ponto seria de quebrar o mundo em regiões, né? Pode ser estados, por exemplo, estado de São Paulo, estados do mundo, né? Ou um país, se for pequeno, quebrar o mundo em regiões, né? E aí, para a gente ir escalando, isso pós-mainnet, né? E escalando a usabilidade do sistema de forma global, a gente pode começar e falar, ó, aí dá para ter talvez um privilégio ali da Síntrope de adicionar as regiões que já está rodando. Então, adicionei São Paulo, adicionei Santa Catarina, adicionei Minas Gerais, adicionei isso, adicionei, ó, nessa região está valendo. E aí, quando o ativista for se registrar no sistema, ele vai poder escolher se ele vai ser de São Paulo, de Minas Gerais ou da onde ele for. E aí começa a rodar. Aí vamos supor que quer ir abrir na Argentina, por exemplo. Para não permitir que um produtor rural lá da Argentina use o sistema sendo que só tem ativista no Brasil. Aí adiciona a Argentina, e aí quando tiver um número mínimo de ativista cadastrado naquela região, libera para o produtor fazer a inspeção. Mas isso, né, não é para agora, tá? Isso é só de longo prazo mesmo, pensando numa escala global do sistema, né? Seria de ir escalando de pouco em pouco a usabilidade. E é isso. É isso. Deu para entender? O que vocês acharam? Podem comentar. Bem legal, Tá André. muito legal, Mas viu? ficou até mais explicativo do que aquele primeiro, né, que você tinha feito. Sim, ficou mais explicativo, ficou melhor. Dê uma lida depois, pessoal. E é isso, né? É isso que a gente precisa fazer agora, montar, começar essa fase 2 e desenvolver essa versão nova do sistema e para fazer isso daí acontecer. O projeto tem um potencial bem bacana, potencial bem legal e depende da gente, igual eu falei, developers pool, developers pool, não sei o que lá. Agora que a gente precisa montar um time, não precisa ser grande, não, um time pequeno mesmo, de gente, de quem estiver fazendo. E quem estiver contribuindo não precisa se preocupar, e isso vai ser refletido nesse primeiro momento, nesse contrato. É só uma forma de proteger o sistema de quem não estiver contribuindo diretamente. Então, vamos embora, pessoal, bora fazer isso daí. E é isso. Querem falar mais alguma coisa? Querem falar uma coisa disso? Aí a gente já passa para o desenvolvimento da semana passada. Quer começar aí, Everson, com o desenvolvimento da semana passada? Sim, sim, posso começar. Só um minuto. Foram duas coisas principais, né? Que o changelog, que foi implementado, e o contrato do Blockable foi para main também. O contrato da Developers Pool estava muito complexo, então meio que retirou a lógica a lógica dos blocos e passou para esse contrato Blockable. Isso mesmo.
Então, pessoal, o contrato do Blockable, né, ele estava há um tempinho já nos pull requests. Tinha alguns problemas, né, pequenos problemas que foram resolvidos, de specs e também de lógicas, e algumas refatorações para reduzir a quantidade de código. Deu tudo certo, já foi mergeado aí, como o André falou. Vocês podem atualizar aí o seu local, né, com a main, que vai dar tudo certo aí. Também foi adicionado foi feito um pull request, né, para a gente adicionar um arquivo chamado changelog, né? A ideia desse arquivo é que a gente consiga registrar o que foi feito em cada issue, em cada release, né, por exemplo. Então, por exemplo, né, quando o Josué fizer uma issue relacionada à adição de specs no contrato de produtor, né, ele vai lá no arquivo changelog e identifica que essa mudança foi feita, né, apontando para isso. Como eu falei, essa é uma forma da gente registrar o que foi feito e vai garantir, né, que a gente saiba exatamente o que foi deployado, né, entre aspas, né, porque só vai ser mesmo deployado lá na mainnet lá no final. Mas é um ponto bem legal, é um ponto que eu uso bastante, né, no trabalho aqui, e é um ponto que ajuda bastante aí a gente. Um outro ponto é que foi feito também um pequeno ajuste na parte de specs, né? Então, os specs estavam com um problema relacionado à forma que eles estavam feitos, né? Então, dei uma refatoração, fiz uma refatoração nessa parte. Tinha quebrado todos os PRs, né? Então, se vocês estavam com algum PR aberto aí, ele ficou quebrado, né? Porque os specs estavam quebrados. Mas foi resolvido, né? Como eu disse. E o estranho é que só estava quebrando na pipeline e não estava quebrando localmente. Um outro ponto é que eu criei algumas issues. Eu sei que o Josué, ele é do back, o Bruno eu não sei se ele é do back ou do front. Eu tô no front. Front? Então, Bruno e Manuel e Josué no back. Josué, eu criei algumas issues, né, relacionadas a... Só um minuto. Eu voltei, foi bom. Eu criei algumas issues relacionadas à criação de specs e algumas refatorações, Josué. São issues bem simples, né? Mas eu notei que o pessoal está tendo algumas dificuldades, né? A Clarice, né? Você também falou, né? Na call passada, em relação não a regra de negócio em si do código, né? Mas a criação de specs lá no código. Então, eu pensei, e a ideia agora é que eu, quando for criar isso, né, crie um pequeno vídeo no explicando, né, como proceder ali para até facilitar vocês o entendimento, né, entender, né, como prosseguir naquela issue. Eu acho que vai facilitar. E também eu vou conectar aqui o Discord no celular, né, para quando chegar a mensagem de vocês, eu já conseguir ver e responder, né? É algo que vai facilitar em vocês. Eu estou vendo que vocês estão tendo essa dificuldade, então a ideia é sempre ajudar. Em relação a essas issues, né, foi basicamente isso. Tem algumas issues que eu vou criar ainda essa semana, né, para o back, né, tem mais algumas. E quanto ao pessoal do front, foi o André, né, que falou, né, que o pessoal estava tendo dificuldade em fazer o deploy, né, e configurar os contratos, né, após o deploy. Não estavam conseguindo, por exemplo, né, criar um produtor, um ativista, porque eles precisam de permissão lá dentro do User Contract. Então, eu criei uma issue, né, relacionada a essa parte, né, e passei para a Clarice, ela falou que já estava iniciando e tal. Então, a ideia dessa issue que eu criei é para ela já configurar, né, todos os contratos, né, no próprio deploy, né? Então, quando vocês, né, forem usar qualquer contrato, né, eles já vão estar configurados e não vão precisar quebrar a cabeça com isso, né? Então, é um ponto aí para que eu passei para Clarice para ela se atentar e tal,
até para facilitar, né, a vida de vocês, porque é bem complicado mesmo, né, fazer essa configuração e tal. Massa, Mas é massa. basicamente isso. Aí quando vocês forem fazer, né, o deploy, forem testar, é basicamente executar os contratos e mais nada, né? Configuração, tudo ok. Sim, tem outro ponto, né? Eu notei que o pessoal estão com algumas dificuldades em relação ao Docker, né? A subir os contratos lá no Docker, fazer o deploy direto ali na rede de teste do Docker. Então, eu vou também criar e colocar lá na Wiki explicando passo a passo, né? Como fazer, né? Todo esse processo, para facilitar também. Esses pontos aí que eu tinha, né? Pô, beleza. Esse ponto ali, Bruno, que você tinha comentado que estava dando um erro lá, que é só para ficar automatizado, né? Para já colocar no Migrations lá. Saquei. Beleza. Então, acho que do back é isso. Conversei a gente conversou, né, Everson, né? De tentar dar uma, principalmente para o Josué e para Clarice, né? Tentar dar uma direcionada melhor, de falar, não, tal coisa, acho que pode ser algo mais fácil, para ir se familiarizando. E, Josué, se tiver qualquer dúvida, pergunta, fala com a gente, fala com a Everson. Beleza. Eu, Pode eu mandar. peguei uma issue, né, para fazer. Eu fiquei de testar ela no Remix, que eu achei que seria mais fácil, mas eu não tive tempo. Mas eu acho que, pela lógica, eu acho que ela já está feita, né? Eu já fiz, só que eu não subi ainda porque tive dificuldade de fazer a spec, né? Como ela mexe com permissão lá de adicionar o usuário, aí quando eu testo ela, as outras todas quebram. Aí fiquei com esse problema e não consegui resolver. Você pode subir o MR, José, lá para o PR, né, lá para o GitHub, e eu pontuo algumas coisas lá para te ajudar. Tá bom. Pode perguntar aí, a Clarice perguntou bastante, aí respondi, ela já mediou aí o PR dela. Então pode mandar aí as perguntas que eu te ajudo lá. Beleza, mas eu vou testar também no Remix para ter certeza que está funcionando, porque ainda não consegui testar. Quer dizer, Beleza. até que com o spec que eu fiz, deu certo, só que ele roda a primeira, né, adiciona o primeiro usuário, só que depois ele não consegue adicionar mais porque era para bloquear mesmo se tivesse usuário existente. Aí funciona a primeira vez que depois quebra os specs. Aí eu vou testar com umas carteiras diferentes de mix que eu acho que é mais fácil. Beleza. Basicamente, eu acho que vai ter que ajustar os specs que já existiam, porque essa regra é nova, né? Não permitir com que dois usuários com o mesmo endereço, né? Um usuário, né, com o mesmo endereço se cadastre duas vezes. A ideia é essa, então é por isso que ele está quebrando. Ele está cadastrando o primeiro, vai cadastrar o segundo, já existe um, e quebra tudo. Mas quanto a specs, né, você pode acompanhar, né, olhar, né, os specs de outros arquivos que basicamente são bem parecidos, né? Você consegue, de boa, né, olhar para entender como é que funciona e aplicar a lógica, né, dentro do seu contexto, né, do contexto da issue que você está trabalhando. Beleza, eu vou até atualizar também, porque eu não atualizei essa semana desse merge. Beleza, beleza. Beleza. E do front deu uma caminhada, né? Na última semana, o Manuel trabalhou na Dash, e o Bruno estava vendo ali a parte dos contratos. Como é que foi aí? Se puder me comentar alguma coisa. Essa semana eu não consegui avançar muito, velho. Tava tendo umas demandas aqui que eu tive que. Levou muito tempo, não consegui resolver outras coisas. Aí não consegui avançar muito na parte do front. Mas eu já estou vendo, já peguei a ideia de como fazer, né? Pegar a permissão, depois criar o usuário, passar para o produto contrato. E aí também só falta refatorar a classe para ficar rodando fino. E é isso. Eu olhei o contrato, o repositório ontem, tá bem legal lá, Kotlin. Tá,
a divisão, né, de responsabilidade está melhor do que esperado, né? Pelo menos se for comparar, né, com o do Angular, tá bem confuso o do Angular, né, o do React tá bem legal. Parabéns aí para vocês. E você, Manuel, você conseguiu rodar aí? Conseguiu passar da parte de... Conseguiu fazer a conexão? Rodei, eu instalei tudo direto na máquina, não tô usando o Docker. Aí consegui, já conectei com a Web3, já consigo acessar os métodos do contrato, só não consegui ainda utilizar o método do contrato, mas eu tô nessa parte já. Beleza. Então acho que é isso. Do front, essa semana é seguir nessa linha que vocês já estão aí de conseguir subir uma dash ali com o usuário podendo acessar e se registrar. E aí depois a gente vai passando para os outros contratos. E do back, né, dar um direcionamento aí para o Josué e para a Clarice. E vamos pegar essas issues aí para essa nova versão. Eu vou tentar trabalhar nos próximos dias, nas próximas semanas, de fazer essa tradução ali dessas novas coisas do white paper para o GitHub. E bora fazer essa nova versão. Essa nova versão, aí já vai dar para a gente dar o próximo passo. Aí, certinho. É isso, né, pessoal? Mais alguma coisa? Eu acho que não. Acho que só isso mesmo. Sim. Então, beleza. Então, qualquer dúvida, mandem lá no Discord. Vamos se falando. Você já compartilhou esse white paper? Já jogou no grupo? Compartilha lá no Discord. Tá lá. Tá no repositório CIP. Leiam com calma, com detalhe, vai ser importante também. Uhum. E bora transformar, né, essa ideia aí em realidade e montar esse sistema de certificação. Vai ser bem legal. Eu sonho o dia que eu vou ver em algum lugar vendendo um produto com selo. Assim, eu sonho muito. Assim. Com certeza. Uma hora vai chegar. Bem legal, hein? Vai dar certo. Vai Vai ser bem chegar. legal. Bora pra cima. Então, valeu, pessoal. Abraço, boa noite aí, bom descanso. Boa noite, até mais. Valeu. Boa A noite. gente vai se falando. Valeu, pessoal. Boa noite, galera. Tchau.